Números capítulo 19, vamos ler todo o capítulo 19, do 1 ao 22. Os irmãos acharam? Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada perante ele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, e sopo, e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas, se ao terceiro dia e ao 7º não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém, que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará sopo, e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo, ao terceiro e 7º dias. Purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Amém. Deus, obrigado pela sua palavra. Mais uma vez, meu Deus, temos esse privilégio. Pedimos ao Senhor que ela seja pregada, Pai, porque não estamos aqui para sermos contaminados com preceitos pagãos, humanos, com filosofias de homens, mas queremos ouvir a Tua voz, meu Deus. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós que está aqui hoje para Te ouvir, meu Deus. E usa a minha vida, meu Pai, debaixo do poder do Espírito Santo, para que eu seja útil, meu Deus, nas Tuas mãos. Eu sem Ti, meu Deus, não consigo pregar, não posso pregar, porque da minha mente humana, Senhor, nada tenho a acrescentar.
mas que o teu Espírito Santo haja através de mim, e com esse poder, todos nós possamos ouvir a tua voz e sermos impactados por ela. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. O livro de Números é um livro que faz parte do Pentateuco, um livro que conta a trajetória do povo de Deus, desde Abraão, passando pela saída deles, a escravidão no Egito. E Números especificamente conta essa trajetória desde que eles saíram do Egito até chegarem à terra prometida. Durante esses 40 anos de caminhada, Números relata toda essa jornada, e é um livro cheio de eventos. Neles vocês vão ver a revolta de Corá, Datã e Abirão, a morte de Miriam, que é logo em seguida do capítulo 19, a sedição do seu irmão Arão e ela. Muitos eventos se passaram nesse livro de Números, e é um livro muitíssimo rico, um livro que fala também de muitos rituais que Deus estabeleceu ao seu povo durante essa caminhada, não somente em Levítico, mas também em Números, porque quando o povo caminhava, havia uma nuvem por cima deles, e quando essa nuvem parava, eles tinham que montar a tenda toda, o tabernáculo era montado, e quando essa nuvem se erguia e começava a se movimentar, o tabernáculo era desmontado e eles tinham que seguir a nuvem. Parados então com o tabernáculo montado, havia a função dos sacerdotes e dos levitas, e havia os sacrifícios que Deus estabeleceu, todos os que estão aqui enumerados nos 5 livros da Bíblia. E aqui o que nós lemos é um ritual estabelecido por Deus, o ritual da purificação. Algumas Bíblias, a Revista e Corrigida fala das águas da separação, né? Ou separação, algo instituído por Deus para aquele que se tornasse impuro para a adoração. Talvez lendo o capítulo 19, como nós lemos aqui, você não entendeu nada, não é? Muito ritual para aqui, muito ritual para ali, pega a novilha, queima a novilha, pega a cinza, taca a cinza, bota água, tira a água. Muitos lendo isso daqui não entendem o ritual que Deus colocou. E, se ele bem observado, vemos uma beleza singular, porque quando lemos a Bíblia, no livro do Pentateuco, nos 5 livros, no Velho Testamento, nós observamos ele sob a ótica do Novo Testamento. E aí, vemos uma beleza singular, porque Deus coloca nesses livros algo que não está caducado. Como nós vimos hoje pela manhã com os jovens, os princípios da Páscoa. A Páscoa estabelecida para os judeus lá na saída do Egito, há princípios nela que nós ainda hoje precisamos observar. E em todos os rituais que Deus coloca para os hebreus, também há princípios que nós precisamos observar. Então ele é de uma beleza singular, se nele for visto o princípio de Deus aí. Em tudo isso que nós lemos, um princípio que é eterno, como ele mesmo diz no versículo 21, na primeira parte, ele diz: isto lhes será por estatuto perpétuo. Então é algo que não termina, não caduca. Há um princípio de Deus para nós. Se nós simplesmente olharmos para isso com os olhos naturais de hoje, nós vamos ver, tadinha da novilha, que maldade, esse não é um Deus, esse não é o Deus que eu creio, que pega um animal inocente, sem defeito, o mata, o queima e usa as suas cinzas para alguma coisa. No máximo, hoje pensariam que isso é loucura, mas como eu disse, quando nós olhamos para os livros do Pentateuco e todos os livros históricos dos profetas, todos eles, nós vemos princípios de Deus que não caducam, não morrem. Então, esse princípio que mostra aqui é a importância de não comparecer para a adoração em pecado. O objetivo de tudo isso era para que alguém não comparecesse ao tabernáculo nesse momento em que ele estivesse montado durante essa caminhada
Se ele fosse impuro, se houvesse algum pecado, ele não podia ir até lá para os sacrifícios. Então Deus estabeleceu um princípio. Veja o verso 13, que nós também lemos. Todo aquele que tocar em algum morto o cadáver de algum homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Também o verso 20. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Deus então estabelece um princípio que não poderia haver a adoração se houvesse pecado, se houvesse uma contaminação, porque essa pessoa, ao comparecer ao tabernáculo, o contaminaria. E aí, quando nós olhamos para isso, hoje, para os nossos dias, nós perguntamos, será que eu estou assim? Será que eu estou comparecendo? Porque quando nós lemos aqui, diz que se houvesse essa contaminação, essa pessoa tinha que ser eliminada de Israel. E aí você pode pensar, bom, não devem ser tão malvados assim, eles deviam colocar ele fora do arraial no deserto, ou vai, você está à sua sorte. Mas o sentido da palavra no hebraico não é esse, é cortar mesmo, eliminar, extirpar. Então a pessoa tinha que ser eliminada para não haver a contaminação do tabernáculo. E esse é um princípio que nós trazemos também para nós hoje, porque nós também não podemos simplesmente comparecer ao tabernáculo de Deus, não podemos cultuar a Deus permanecendo numa vida em pecado. Esse é um princípio de Deus para nós, algo providenciado por Deus, então, para que tivesse sempre à mão, para que estivesse sempre à mão, ali próximo, para que purificasse aquele que havia pecado. Ou seja, antes dele ir ao tabernáculo e adorar, ele teria que ser aspergido por essa água purificadora. Se você não entendeu todo o processo, deveria ser colhida uma novilha vermelha, uma bezerra avermelhada, sem defeito, que não tivesse sido colocado sobre ela julgo algum. Ela deveria ser levada para fora e perante o sacerdote ser imolada, e tudo dela, o seu sangue, aspergido por ele, Eleazar, nessa ocasião, na tenda da congregação, e todo o resto queimado fora da congregação. Essas cinzas eram colhidas e guardadas. Toda vez que alguém pecava ou se contaminava, como nós lemos aqui nos exemplos, tocava num homem morto ou tocava em alguma coisa imunda, haveria necessidade de se pegar um punhado dessa cinza, colocar num vaso, deitar água sobre esse vaso e pegar uma esponja ou um ramo de folhas que servisse para que, aspergido sobre essa pessoa, ela pudesse adorar, para que ela não contaminasse o tabernáculo e fosse eliminada. Esse é, em resumo, o que Deus coloca no capítulo 19. Então, você pode se perguntar, o que tudo isso tem a ver comigo hoje? O que eu tenho a ver com essa novilha? Como eu disse, é belo se nós observamos sob a ótica do Novo Testamento. Hoje é um dia especial, porque todos nós celebramos a ressurreição de Jesus, algo que ele fez por nós, como foi mostrado aqui na apresentação. Ele se entregou, ele foi crucificado. E como isso nos afeta hoje? Porque assim como para os hebreus era impossível não se contaminar, evitar a contaminação completamente, era impossível para nós também, cristãos. É impossível que para nós hoje, todos os dias, ainda que acidentalmente, ainda que por ação ou omissão,
é impossível que para nós não haja um pecado. Assim como para eles havia contaminação, ainda que eles se esforçassem, nós também hoje, como cristãos, ainda que não queiramos, ainda que por acidente, pecamos, e ao pecarmos nos tornamos contaminados. Mas era algo que eles tinham sempre à mão. Então nós precisamos entender esse ritual como um princípio eterno. Como eu disse para os irmãos, o princípio lá não caduca. Nenhum de nós vai hoje pegar uma novilha vermelha, matar e cumprir todo esse ritual, e quando a gente errar, alguém limpo, pegar e aspergir sobre nós essa água. Não, não é isso. Mas nós precisamos entender o princípio eterno de Deus para que não morramos, porque ficou claro aqui que se alguém comparecesse ao tabernáculo para adoração imundo, contaminava o tabernáculo e morria. Não é isso que tem para nós hoje? Qual é o salário do pecado? É a morte. É o que está no Salmo 115. Vamos ler? Salmo de número 15. Um princípio de Deus para nós. Veja só o que diz o Salmo número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então nós hoje, para nós cabe o princípio de ao comparecer ao templo para a adoração, que não haja em nós a contaminação que nos leve à morte, à separação de Deus. O que diz aqui o Salmo 15 é que quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará com Deus eternamente? Aquele que pratica a justiça, que vive com integridade, aquele que cumpre tudo isso daqui aos olhos de Deus. Então, para nós, precisamos entender esse ritual, porque se assim não fizermos, podemos levar uma vida suja, contaminando o tabernáculo de Deus, achando que somos salvos, que habitaremos no seu tabernáculo para sempre, eternamente, mas estamos condenados, porque o salário, o resultado do pecado é a morte. Então nós precisamos entender o que diz esse ritual de Números 19. Voltando lá, para que a gente possa entender o que primeiro e mais importante está aqui representado nesse ritual, é a tipificação de Cristo. Jesus Cristo, ele é tipificado através desse ritual, especialmente através da bezerra vermelha. Você sabe, já falei para você algumas vezes, a diferença entre tipo e símbolo. Tipo é algo que representa algo, alguma coisa ou alguém, que representa também alguma coisa, alguém. E o símbolo também é exatamente isso. A diferença entre os dois é que, ao vir aquele que ele representa, o tipo se extingue. Então, a novilha vermelha era um tipo de Cristo naquela época, mas Cristo já veio, Cristo já morreu por nós. Então, ela hoje não é mais um tipo de Cristo. Ela não tipifica mais, porque ele já veio. Por que tipificar se ele já compareceu? É diferente do símbolo, que também representa algo ou alguma coisa, mas é eterno. Um exemplo é a cruz. A cruz é um eterno símbolo do cristão, vazia. Cristo já veio, mas ela será eternamente o símbolo do cristão. O peixe, que por muitas vezes foi usado para simbolizar os cristãos, porque somos pescadores de almas. Nós somos representados também pelo peixe. A pomba representa o Espírito Santo.
Então, tipo é uma coisa, símbolo é outra. A novilha vermelha é a tipificação de Cristo, bem retratada lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 e 14. Hebreus 9, versos 13 e 14. Diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A novilha vermelha tipificava Jesus Cristo, porque ela, com as suas cinzas, purificava o homem quanto à sua carne. Mas Jesus, ele veio e ele agora purifica pelo Espírito eterno a todos aqueles que creem nele. Então, a novilha vermelha, lá em Números, capítulo 19, ela mostra o Senhor Jesus. Por isso, a beleza da passagem se visto com o conhecimento do Novo Testamento. A fêmea é que dá à luz, porque não poderia ser um bezerro, porque tinha que ser uma fêmea. Tinha que ser uma fêmea, porque é a fêmea que dá à luz, é ela que traz a vida. Enquanto os cientistas não arrumam um jeito de um homem parir alguma criança, pelo que eu saiba, só a fêmea que dá à luz. Amém? Assim Deus fez, e assim a mulher traz a vida. Ela não traz sozinha, porque precisa do homem, mas é ela quem gera a criança, e é ela quem traz a luz. Por isso a exigência de ser uma bezerra e não um macho. Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 4, falando a respeito de Jesus, porque ela assim o tipifica a respeito de ser uma fêmea. João, capítulo 1, verso 4, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Somente a fêmea pode trazer a vida. Jesus aqui é revelado por João como a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus habitou entre nós, o Verbo se fez carne e ele era a vida. Também no Evangelho segundo João, no capítulo 8, no verso 12, veja o que também diz a respeito de Jesus. João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então a novilha, a exigência de ser uma fêmea, é porque somente ela poderia trazer a vida. E somente Jesus pode trazer a vida. Por isso ela aponta para Jesus, porque ela tinha que ser vermelha, e a lã vermelha, como nós ouvimos, o estofo carmesim, porque os dois eram assim exigidos, porque simbolizavam o sangue que já havia sido instituído por Deus, e o derramamento dele trazia a purificação, o perdão dos pecados. Por isso o sacerdote pegava do sangue da novilha e aspergia sobre o tabernáculo, para purificar o tabernáculo através do derramamento de sangue. Então a exigência da cor vermelha e da lã vermelha jogada e queimada também é por causa do sangue que viria a ser derramado por Cristo, para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Vejam como tudo isso, observado sob o aspecto do Novo Testamento, dos feitos de Jesus, começam a tomar um outro significado para todos nós. Algo que, ao ler ao primeiro momento, parece algo assim estranho, um ritual estranho. Mas quando você começa a observar os princípios de Deus embutidos ali, você começa a ver Jesus e ver a beleza da passagem. Por que a exigência de ser uma novilha sem defeito e sem ter sido colocada sobre ela julgo algum?
porque Jesus também não tinha defeito. Jesus é retratado por Lucas como o homem perfeito, o varão perfeito de Deus que não conheceu o pecado. E não foi colocado sobre ele julgo algum. Muito pelo contrário, ele chamava a todos os que estavam cansados e oprimidos e dizia: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, então, também como a novilha, ele não conheceu o pecado. Era perfeito, sem defeito algum. Não havia colocado sobre ele o jugo do pecado que estava sobre todos nós. Até que nós nos rendemos a ele. Nós trocamos o jugo pesado que estava sobre nós e tomamos o dele, que é suave, é leve. Então a novilha vermelha é um tipo de Cristo, porque a exigência, como nós lemos lá em Números capítulo 19, porque a exigência de se queimar também, você leu aqui comigo que junto da novilha havia necessidade de se queimar o cedro, o estofo carmesim, não é? Havia necessidade de se colocar tudo ali e se queimar. O cedro, notável pela sua durabilidade. Jesus também, à semelhança do cedro, também manteve a sua dureza até o fim, no que diz respeito ao seu propósito de cumprir com o que ele foi levantado para fazer, de vir como um homem, nascido de mulher, vindo à luz, mas de uma virgem, e se entregando, indo até o fim, como nós ouvimos aqui, pastor Paulo, pregando também na quinta-feira, ele como homem dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Mas como Deus, ele foi até o fim, se entregou por nós, morreu. Ontem nós aqui no culto infantil, a Yolanda disse, vendo esta cena a gente se emociona, porque a gente pensa, né, no que foi de fato o que Cristo padeceu. Eu imagino quem estava lá, irmãos, foi o que eu disse ontem. Eu imagino quem assistiu Jesus ser açoitado, quem assistiu Jesus ser crucificado, a crueldade que era uma morte de cruz. Jesus foi até o fim, não negou, morreu por amor, como nós vimos aqui. Então o cedro, ele também representava Jesus, notável pela sua durabilidade. O hisopo, como nós vimos aqui, que era aspergido, também foi lançado no fogo. O cedro, o estofo, né? O estofo carmesim, a lã vermelha, e o hisopo lançado, que era usado para purificação, no Salmo 51, no verso 7. Hoje pela manhã também, falando aos jovens, mencionei sobre esse hisopo, e era uma planta, né? O Venâncio até me lembrou, como se fosse, alguns acreditam que era manjerona da Síria. Era algo que servisse, um conjunto de galhos com folhas que servisse para reter água e ser aspergido sobre o imundo. Então isso era o hisopo, e era usado para a purificação. No Salmo 51, verso 7 diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O hisopo era o que purificava, e quem purifica hoje dos pecados não é outro senão Jesus Cristo. Somente o sangue de Cristo tem o poder de purificar pecados. Como eu disse também hoje pela manhã, falando a respeito dos princípios da Páscoa, o sangue do Cordeiro era colocado sobre a casa, porque ao passar o anjo da morte, vendo o sangue, não passava por ali e o primogênito não era morto. Nós também hoje, quando estivermos no julgamento diante de Deus, todos os que salvos e não salvos, ao olhar para nós, Jesus, Deus vê o sangue de Cristo. Nós fomos justificados por esse sangue. Se estivermos dentro dele, nele, somos salvos. Se estivermos fora dele, estamos condenados. E assim o hisopo, então, representava a purificação. Também, você viu aqui comigo em Números 19, que tudo era
queimado até o excremento da bezerra. Tudo completamente queimado, não podia sobrar nada. O sangue derramado era aspergido, mas o que sobrava do sangue, o couro, a carne, os ossos, o excremento, o esopo, o cedro, o estofo carmesim, tudo jogado ali para formar uma cinza. Tudo era queimado completamente. Isso te lembra alguma coisa? Algum sacrifício? Queima total? O holocausto. A oferta do holocausto era a queima total, a entrega total. Não somente uma parte, mas tudo completamente queimado. E isso também representa Cristo. Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao 14. Hebreus 10, do verso 5 ao 14. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então Jesus também, no 14 diz: porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus, de uma vez por todas, não ano após ano, como o sacerdote tinha que fazer, mas ele, de uma vez por todas, de maneira inteira, completa, integral, se entregou em holocausto para que pudéssemos ter definitivamente o perdão dos pecados. Não como eles naquele momento, e toda vez havia necessidade. Pecou, pega lá a cinza, bota num balde, num jarro, deita água e asperge sobre ele, e cumpre aquele momento, aqueles prazos para que ele seja imundo. Não mais é necessário, porque ele se entregou totalmente em holocausto. Como a bezerra vermelha foi totalmente sacrificada, e foi sacrificada fora da congregação. Lembram disso que nós lemos em Números 19? A bezerra era levada para fora do arraial. Ela era levada para fora para ser sacrificada. Ainda em Hebreus, no capítulo 13, também fala a respeito de Jesus, do verso 11 ao 13. Hebreus 13, do 11 ao 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério é vergonha, ofensa, insulto. Jesus foi levado para fora do arraial também, fora de Jerusalém, para fora dos muros, para que ele fosse crucificado. No Evangelho segundo João, no capítulo 19, diz o seguinte a respeito de Jesus. João, capítulo 19, versos 17 e 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram,
e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus, a semelhança da novilha que foi queimada em holocausto fora, sacrificada fora, Jesus também foi levado para fora dos muros de Jerusalém para ser crucificado e morto. Então, irmãos, com tudo isso que nós vimos, é inquestionável para qualquer um que leia agora Números 19, não entender que esse ritual não aponta para nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Esse ritual que é necessário, havia a necessidade para eles dessa novilha, representa totalmente o que Jesus Cristo fez. E nós hoje somos o povo privilegiado, porque nós temos acesso a Jesus Cristo. A sua obra redentora, nós temos esse acesso. Hoje, o que o mundo comemora como Páscoa, muitos infelizmente não entendem o significado, o porquê que ele se entregou. Nós não somos dos que aguardam a novilha vermelha nascer. Você sabe que os judeus esperam uma novilha vermelha nascer até hoje? Ela era raríssima, muito raro uma bezerra de uma cor marrom escuro semelhante ao vermelho nascer. Há pouco tempo atrás nasceu uma bezerra vermelha, porque eles creem que ao nascer uma novilha vermelha é o sinal da retomada dos sacrifícios relatados lá no Antigo Testamento. E eles ouviram a notícia de um Red Angus. Já ouviram falar? O Angus você já deve ter visto, aí que tem um sanduíche que tem esse nome. O sanduíche você lembra, né? Mas tem um boi chamado assim, e eles ouviram a notícia, epa, nasceu uma bezerra vermelha, vamos lá. Eles acompanharam, acreditem, acompanharam o crescimento da bezerra dia a dia. Só que depois a bezerra começou a tomar outro tom. Aconteceu com a gente também. Eu comprei um cachorro preto, e ele era preto igual uma pulga, mas quando cresceu virou cinza. A Sandra sabe. Então, quando eles viram que a novilha não era a que eles esperavam, largaram de mão e ainda esperam a novilha nascer. Mas nós não estamos aguardando a novilha nascer, porque aquele, como eu disse, que ela tipificava já veio. Se ele já veio, para que a novilha? Ela tipificava antes dele vir, mas ele já veio e ressuscitou, e é isso que se comemora hoje. A Páscoa, a ressurreição de Cristo. Ele já veio, nós não esperamos. Então, como os princípios de Deus são eternos, nós não podemos esquecer de que nossos pecados contaminam o santuário. Quem vem aqui em cima, irmão, se vier contaminado, contamina o altar. Aqui não é lugar de brincadeira. Eu não permito o meu filho subir aqui. Se vocês não viram, de vez em quando vem, meu filho é bem agitado, e de vez em quando ele vem correndo e quer subir. A primeira coisa que eu faço, desce. Teu lugar não é aí em cima. Aí não é lugar de brincadeira. Aqui é lugar de coisa séria. Aqui é lugar de santidade. Quem vier aqui imundo, impuro, contamina e será eliminado. Então a necessidade, o princípio de Deus da adoração, é isso que nós precisamos entender. Como diz o profeta Isaías, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não é assim, virou bagunça de qualquer jeito? Não, não é assim. Para adorar tem que ter santidade. Mas nós não temos mais aquela água como eles tinham. Porque todo aquele que não era purificado morria. Números 19, verso 20. Pode projetar aí se quiser. Números 19, verso 20, que nós lemos, era claro. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, o que acontece com ele? Será eliminado do meio da congregação. Então, irmãos, era algo necessário de ser observado. Se alguém inadvertidamente tocou em algum morto, em algum animal morto, e caiu numa cova com ossos, ela imediatamente tinha que buscar a sua purificação para poder participar da adoração.
E o princípio não caducou, porque nós estamos aqui hoje para adorar a Deus. Estamos aqui para cultuar a Deus. Não caducou. Todo aquele que não for lavado no sangue do Cordeiro, todo aquele que não se render a Cristo morrerá eternamente. Isso é o que diz a palavra de Deus. O impuro é o joio, o populacho, o turista, o desobediente, aquele que acha que pode surfar um tempo dentro da igreja e depois vai para outro lugar, vai para outro lado. São os inconstantes, não é? São aqueles que vêm trazendo outras influências, outros rituais anteriores e acham que aqui tem que ser a mesma coisa. Não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é que é necessário pureza, é necessário ser lavado no sangue do Cordeiro. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 22, do verso 13 ao 15. Lá no final da sua Bíblia, último capítulo, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. No 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Todo aquele que tiver lavado pelo sangue de Cristo, que se revela como sendo o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, a inteireza, o holocausto completo, ele se revela dizendo: só entrarão aqueles que forem lavados nas vestiduras do Cordeiro. A morte física, irmãos, é natural para todos nós. Se Jesus não voltar antes, nós iremos morrer fisicamente, porque a palavra de Deus diz que o homem tem a sua glória, a sua virtude, ele nasce, cresce, alcança o seu vigor, mas aí começa a declinar como uma flor do campo, murcha e morre. Todos nós, se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pela morte física, que é algo natural. A morte espiritual era o nosso estado antes de conhecermos o que Jesus fez por nós. Antes de conhecermos essas palavras: opa, é só me lavar nas vestiduras do sangue do Cordeiro, esse que ressuscitou num dia como hoje, então é esse que eu quero. Aí ganhei vida, mas antes estávamos mortos espiritualmente, esse era o nosso estado. Mas a morte eterna é a separação eterna de Deus, sem possibilidade de reconciliação. Essa não tem jeito, não tem choro. Depois não tem como voltar atrás. Depois de haver o arrebatamento, não tem como. Não me espera depois das portas se fecharem, não adianta pedir para entrar. O dia da salvação é hoje, é agora. O dia da santificação é hoje, é todo dia. O dia de entender o princípio de Deus que estava com eles lá é hoje. Porque os hebreus tinham as cinzas sempre próximas para purificar o imundo. Me purifiquei. Cadê as cinzas da novilha? Alguém puro, limpo, pegava das cinzas, colocava num balde, já expliquei, e era aspergido. Nós não temos isso. Mas eu expliquei também que era impossível para eles não haver uma contaminação. É impossível para você pecar? Não. Nós ainda assim pecamos inadvertidamente, pecamos de cabeça, pecamos de atitude, pecamos todos os dias. O que fazer então? Se nós não temos mais água purificadora, vamos esperar pela novilha vermelha como os judeus estão esperando? Não. A novilha vermelha tipificava Cristo e ele já veio. Nós hoje temos o sangue de Jesus. Primeira carta de João diz assim, abra um pouquinho antes aí onde nós estávamos. A primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 1 ao 6. Acho que não é 2 não, acho que é 3. Mas eu sou mestre
em anotar as referências erradas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se você encontrar onde diz, filhinhos, não pequeis, 2, do 1 ao 6. Vamos ler aqui. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo. Precisamos da água purificadora? Me socorre, pega a água lá. Alguém está limpo? Pega a água para mim. Não, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que está sempre do nosso lado, está em nós, como foi sua promessa, que mais diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também andar assim como ele andou. Jesus Cristo, então, se nós estamos nele, ele está próximo de nós, sendo o nosso advogado. E quando nós, inadvertidamente, mesmo sendo cristãos, tivermos alguma contaminação, algum erro, o sangue de Jesus está próximo. Senhor, me perdoa. Como nós, ao participarmos da ceia, nos examinamos a nós mesmos e pedimos ao Senhor Jesus, Senhor, não quero participar do pão indignamente. Na hora, automático, é como se a cinza da novelha estivesse sendo aspergido sobre você. Só que agora, uma novilha perfeita, de uma vez por todas, consumou todo o trabalho, e nós não precisamos mais dela. Nós temos o sangue de Jesus. Eu estava abrindo na segunda carta de Pedro. Eu acho que eu estou ficando velho, irmãos. Por isso que não bati o versículo. Terminando, irmãos, lembremos-nos dos princípios de Deus. Quando você olhar para o Antigo Testamento e leia-o sob a ótica do Novo Testamento. Há princípios de Deus que são revelados, descortinados aos nossos olhos, quando nós o entendemos à luz do Novo Testamento. Nós precisamos nos lembrar dos princípios de Deus, lembrar que Jesus está sempre ao nosso alcance, sempre próximo de nós, para nos salvar da morte eterna. Por isso ele ressuscitou. Foi para isso que ele venceu a morte, para nos livrar da morte eterna. É por isso que ele ressuscitou, irmãos, para vencer a morte por nós, para oferecermos a Deus nosso culto e adoração. É algo que nós precisamos lembrar todas as vezes que pisarmos. Moisés, quando foi ver a sarça ardente, Deus disse para ele, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você vai pisar é santo. Todas as vezes que você vier adorar a Deus, lembre-se dos princípios da novilha vermelha, da água purificadora, do sangue regenerador de Jesus Cristo, que disse para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Lembre-se dos princípios de Deus que são simples, irmãos. O mundo busca dificultar para nos tirar da direção, nos deixar tontos, mas os princípios de Deus são simples e são eternos. Ele está ao nosso alcance para imediato perdão, graças ao seu sacrifício na cruz. Amém? É isso que nós celebramos hoje. A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé e vamos louvar. Desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz.
meu Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, celebrando nesse dia, lembrando da sua ressurreição, como nós louvamos aqui, lembrando de tudo que nós ouvimos aqui, dos princípios de Deus, que o Senhor Jesus foi tipificado, várias vezes Ele foi retratado. Moisés foi um tipo de Cristo. Várias vezes Deus mostrou que a salvação já estava preparada e nós fomos alcançados por esse amor. Deus nos alcançou, nos resgatou, nos justificou com seu sangue. E hoje nós temos liberdade, nós temos pleno acesso a Deus e temos a possibilidade, como João disse, não devemos pecar, mas se pecarmos acidentalmente, não precisamos esperar por uma novilha vermelha nascer. Não precisamos de cinzas sendo aspergidas por nós. Somente do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor consumou todo o trabalho na cruz. O Senhor se entregou completamente, meu Deus, derramou todo o seu sangue, de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ter livre acesso, obter o perdão automático, meu Deus, imediato, através do teu sangue, Jesus. Nos ensina, Pai, nos mostra que nós precisamos viver uma vida de reverência e santidade. Não queremos, meu Deus, ser apanhados profanando o teu tabernáculo, profanando o teu altar, meu Deus. Não queremos, Pai, sermos eliminados da tua presença. Pai Santo, que cada um de nós possa fazer o seu exame hoje internamente e pedir a esse Jesus que derramou o seu sangue na cruz, que está hoje aqui neste lugar, que Ele nos limpe e purifique dos nossos pecados. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo mais uma vez por ter ressuscitado, vencido a morte, por ter se entregado por nós. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos louvar. Os irmãos vão servir a ceia. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Na tumba, prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus
venceu a morte, ressuscitou.